Fala, turma linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para darmos continuidade às aulas, certo, de ecologia. Dessa vez iremos continuar resolvendo questões sobre ecologia. Já temos aqui, pessoal, uma aula gravada sobre cadeias e teias alimentares referente a questões, resolução de questões, certo? Então, eu resolvi algumas questões no vídeo anterior a este, tá certo? E hoje iremos dar continuidade à resolução de questões, certo? E aí iremos para a questão número 6, porque paramos na quinta no vídeo anterior. Volte ao vídeo e não perca nenhuma questão, porque é resolvendo questões que nós conseguimos, certo? Atingir aí os nossos objetivos. Vamos lá? Questão de número 6. Considerando a cadeia alimentar composta por. Deixa eu escrever aqui a cadeia alimentar, certo? Alga, caramujo, peixe e garça. Então, considerando a cadeia alimentar composta por alga, caramujo, peixe e garça, analise as seguintes afirmações. Vamos lá, pessoal, observe o que está dizendo aqui. Nós iremos jogar um por um, certinho? Um, dois, três e quatro. E depois iremos vir aqui nas alternativas, certo? Olha, a extinção da garça, tá certo? A extinção da garça, que representa o topo. Olha, nesta cadeia alimentar, quem está no topo é a garça, sim ou não? Nesta cadeia aqui, quem está no topo é a garça, certo? A extinção da garça, que representa o topo, impacta outras espécies de consumidores e também os produtores desta cadeia alimentar. Quer dizer que se a garça for extinta, tá certo? Olha, outros consumidores serão afetados sim ou não. Vamos lá ver o que acontece aqui. Vamos supor que por algum motivo a garça aqui foi extinta. O que é que acontece com a população de peixe? Lembrando que a garça, olha, come o peixe, certo? Se a garça for extinta, o que é que vai acontecer com a população de peixe? A população de peixe, tá certo? Tende ao quê? Tende a aumentar, porque a garça não vai estar ali para comer ele, certo? Se a população de peixe aumenta, o que é que vai acontecer com a população de caramujo? Lembrando que o peixe come o caramujo. Se eu tenho muitos peixes, os caramujos fazem o quê? Diminuem, certo? A população de caramujo faz o quê? Diminui, certo? E aí, se a população de caramujo diminui, olha, o caramujo come o quê? Come a alga, certo? Se alimenta ali da alga. As algas fazem o quê? Aumenta a população. Então, o que é que acontece aqui? Olha, desculpe. Então, o que é que acontece aqui? Uma vez que a garça é extinta, todos os outros níveis tróficos são afetados, certo? Olhe, aqui eu tenho a alga servindo de alimento para o caramujo, certo? Setinha apontando para o caramujo. O caramujo servindo de alimento para o peixe, setinha apontando para o peixe. E o peixe servindo de alimento para a garça. Se a garça for extinta, a população de peixe aumenta e a população de caramujo diminui. Enquanto isso, se a população de caramujo diminui, a de alga, tá certo? Pois os caramujos comiam as algas, certo? Então a população de alga vai aumentar. Então a extinção de garça, que representa o topo de cadeia nessa cadeia aqui, impacta outras espécies de consumidores e também os produtores na cadeia alimentar. O número um está correto, certo? Depois o número 2, olha o que está dizendo aqui. Ó. A extinção da alga, tá certo? Que representa produtor, a alga é o produtor, tá certo sim ou não? A alga é o produtor, exatamente. A extensão da alga, que representa o produtor, impacta os demais níveis tróficos dessa cadeia. Vou pegar outra cor aqui para a gente ver, pessoal. Se por acaso a alga for extinta, o que é que vai acontecer com os caramujos? A população tende a diminuir, pois vai faltar alimento, certo? Se a população de caramujo diminui, a de peixe também diminui, certo? Tende a diminuir, é afetada, pois os peixes se alimentam de quê? Dos caramujos. E se os peixes, tá certo, tendem a diminuir, a garça também, pois a garça se alimenta dos peixes. Então, uma vez que, olha, ocorre a extinção da alga, tá certo, que representa o produtor, os demais níveis tróficos, tá certo, porque a alga é o primeiro nível trófico, enquanto que o caramujo é o segundo nível trófico, o peixe terceiro nível trófico e a garça quarto nível trófico. Uma vez que a alga, tá certo, foi extinta no primeiro nível trófico, os demais níveis tróficos também serão o quê? Afetados. Então aqui está correto. Certinho, turma?
Agora observem aqui, tá certo? O que é que está dizendo o 3? A garça assume a posição de consumidor terciário. A garça é consumidor terciário ao se alimentar do peixe. Vamos ver se é a garça. Olha aqui a garça onde é que está. Se ela se alimentar do peixe. Pessoal, o produtor é a alga. Quem se alimenta do produtor aqui é quem? Quem se alimenta do produtor aqui é o caramujo. Então, o caramujo é consumidor o quê? Primário. Quem se alimenta, tá certo? Olha, quem se alimenta, tá certo? A alga é produtor. Quem se alimenta da alga aqui é o caramujo. Então, o caramujo aqui, ó, é consumidor o quê? Primário. Agora, quem se alimenta do caramujo é o peixe. Então, o peixe será consumidor o quê? Secundário. E quem se alimenta do peixe vai ser quem? A garça. Então, a garça é consumidor o quê? Terciário. Está dizendo no texto o quê? A alternativa. A garça assume posição de consumidor terciário ao se alimentar do peixe. Está correto. E do caramujo nesta cadeia alimentar. Se a garça comesse o caramujo, olha, deixa eu puxar uma seta aqui, ó. Se a garça comesse o caramujo, eu iria puxar uma seta do caramujo para quem? Eu iria puxar uma seta do caramujo, certo? Aqui, ó, para a garça. Se a garça comer o caramujo é consumidor primário. A garça faria papel de consumidor o que aqui? Secundário. Então a alternativa está o quê? Errada, pois está dizendo que a garça assume posição de consumidor terciário ao se alimentar do peixe e do caramujo. Não, só ao se alimentar de quê? Do peixe. O 3 está incorreto, certo? Então vou cortar aqui, ó. O 3 ele está errado. E o 4? Nesta cadeia alimentar não foi representado o decompositor. O decompositor aqui não foi representado, ó, que degrada matéria orgânica e nutrientes minerais que pode ser reaproveitado pelos produtores. Exatamente isso. Os decompositores fazem a reciclagem da matéria, não é isso? Eles degradam a matéria orgânica, liberando compostos que podem ser utilizados pelos produtores. Não foi representado nesta cadeia. E aí a alternativa está dizendo que não foi representada está certo. Então a 1 está correto, a 2 e a 4. Só a 3 está errada. Aí o comando da questão, né? Está correto que se afirma em 1 está correto, 2, a 3 está errada, certo? E a 4 está correta. Então a letra A não é porque a 3 não está correta, certo? E aí, pessoal, veja, a 1 está correto, a 2 e a 4. Gabarito, letra B, certo? O gabarito aqui, ó, a certa é a letra o quê? B. 1, a 2 e a 4 estão corretas. Depois está dizendo 1, 2 e 3. O 3 está incorreto, por isso que não é a letra C. E depois está dizendo aqui, observem, que o 3 e o 4 estão corretos. O 3 está incorreto. Gabarito, letra B. Certo, turma? Mais uma questão, vamos lá? O esquema abaixo representa as relações tróficas encontradas em determinado ecossistema. Sobre o esquema, fizeram as seguintes afirmações. 1. Os camarões e as rãs pertencem ao mesmo nível trófico. Depois o 2 diz: somente as aves são consumidores terciários. Depois o 3 diz: o extermínio dos caramujos ocasionará aumento da população de peixes carnívoros. Primeiro, pessoal, para resolver essa questão, nós temos que pegar o produtor, colocar que é produtor e sair ali descobrindo os consumidores. E depois colocar os níveis tróficos. Nós aprendemos a fazer isso lá na aula teórica de cadete alimentar, certo? E agora vamos colocar em prática. Observem. Quem é o produtor aqui nesta cadeia, nesta teia, né? Melhor dizendo. Aqui eu tenho quem? As algas. Então elas são seres o quê? Produtores e elas ocupam o primeiro nível trófico. Primeiro nível trófico. Eu vou seguir esse caminho de cima, depois eu faço os outros, ok? Veja, se a alga é produtor aqui, ó, a larva de inseto vai ser o quê? Se a seta está apontando para a larva, hein? Quer dizer que a larva come a alga, certo? Então a larva vai ser consumidor o quê? Primário. A larva sendo consumidor primário está servindo de alimento para a rã, pois a seta está apontando para a rã. A rã se alimenta da larva. Então a rã vai ser consumidor o quê? Secundário, pois se alimenta do consumidor primário. Enquanto que a garça se alimenta da rã. Olha a setinha apontando para a garça. Então a garça se alimenta de quê? A garça se alimenta da rã. Então a garça se alimenta do consumidor secundário, logo ela será aqui consumidor o quê? Terciário.
Vamos fazer esse outro caminho aqui, certo? A alga é produtor, certo? Já os camarões aqui vão ser o quê? Consumidores primários, pois é um consumidor primário, pois se alimenta do produtor, no caso aqui é a alga. Enquanto que a garça aqui, quando se alimenta do camarão, dos camarões aqui, ó, observa a setinha apontando para a garça, quer dizer que ela come quem? Os camarões. Se o camarão é consumidor primário, a garça vai fazer papel de quê aqui? Consumidor secundário, certinho? E agora vamos nesse caminho de baixo. A alga é produtor, os caramujos aqui seriam o quê? Consumidores primários, pois se alimentam do produtor. Setinha apontando para o caramujo. Enquanto que os peixes carnívoros aqui, ó, quando comem o caramujo, pois a seta está apontando para o peixe carnívoro, serão consumidores o quê? Secundário. E no momento que a garça come os peixes carnívoros, seta apontando para a garça, elas fazem papel de quê? Consumidor terciário, certo? Pessoal, agora vamos rapidão descobrir os níveis tróficos. Olha, aqui eu tenho o primeiro nível trófico, aí eu vou seguir o caminho de cima. A lava seria segundo nível trófico e segue, certo? A rã seria terceiro nível trófico e a garça desta cadeia aqui seria o quê? Quarto nível trófico, certinho? Agora neste caminho aqui do meio, observem. A alga vai ser primeiro nível, aqui os camarões serão o quê? Segundo nível trófico e a garça, quando se alimentar do camarão, vai ser o quê? Terceiro nível trófico. E agora falta o caminho de baixo. A alga sendo o primeiro. Quando o caramujo come a alga, vai para qual nível trófico? Segundo nível trófico. E depois, pessoal, observem, quando os peixes carnívoros comem os caramujos, os peixes carnívoros serão o quê? Terceiro nível trófico. E quando a garça come o peixe carnívoro? O peixe carnívoro é terceiro. A garça será o quê? Quarto nível trófico. Vamos agora julgar uma por uma, certo? O número 1 está dizendo o quê? Olha, o número 1 está dizendo que os camarões. Deixa eu marcar aqui, certo? Para ficar legal de observarmos. Os camarões e as rãs pertencem ao mesmo nível trófico. Se eu perguntar a você aqui, pessoal, vá lá no desenho e olhe. O camarão, ele é que nível trófico? O camarão. O camarão, ele é segundo nível trófico. O camarão é segundo nível trófico. E a rã é que nível trófico? Terceiro nível trófico. O nível trófico é a posição que está na cadeia alimentar. Eles pertencem ao mesmo nível? Não. Então aqui está o quê? Errado, certo, turma? Depois observe o 2. Deixa eu marcar bem direitinho aqui. Olhe, somente as aves são consumidores terciários. Consumidor terciário é consumidor de quê? De terceira ordem. Pergunta a você, além das aves, tem mais alguém sendo consumidor terciário? Olha aqui o consumidor terciário aparecendo aqui. Ó. Tem mais alguém? Não tem, somente as aves. Então aqui está correto, certo? Depois eu vou para o número 3. O extermínio dos caramujos. De quem? Dos caramujos. Então, acabar com os caramujos ocasionará aumento na população de peixes carnívoros. Aí eu vou lá no caramujo, observa aqui, pessoal, o caramujo. Vamos aqui nele. O caramujo serve de alimento para os peixes carnívoros. Quer dizer que se houver o extermínio, eu acabar aqui com os caramujos, vai faltar alimento para os peixes carnívoros. Então vai ocasionar o que? A diminuição da população desses peixes. Aqui está dizendo que vai ocasionará o aumento da população. Não, vai ocasionar ali a diminuição, pois os caramujos são alimento desses peixes. Somente um está correto. Olha, aliás, desculpe, somente o 2 está correto, um está incorreto, né? Vamos aqui ao comando. Está correto que se afirma em um somente? Não, um está incorreto. O 2 somente, apenas o 2 está correto, certo? Letra B. Gabarito, letra B. O 3 está incorreto, certo? O 2 e o 3 está incorreto, somente o 2 que está correto, então aqui está errado, certo? E aqui está dizendo que 1, 2 e 3 estão corretos. Errado, somente o que é afirmado em 2 está correto. Questão número 7, questão bacana, certo? Por isso que eu disse a vocês têm que saber identificar ali o produtor e sair colocando ali, produtor, o caminho. Porque se é uma cadeia, se é uma T, desculpe-me, eu vou ter vários caminhos. Eu vou fazer caminho por caminho, certo? Colocando produtor, consumidor primário e assim seguindo. Depois faço outro caminho. Depois coloco o nível trófico partindo do produtor, primeiro nível trófico, e aí eu sigo para depois analisar, certo? Fazer as coisas com calma, para dar certo, pessoal. É assim que a gente alcança aí o sucesso. Questão de número 8, não é isso? Observe o que a questão número 8 trouxe.
Deixa eu pegar aqui um marcador bem legal, certo? Olha, os índios de etnia Yanomami fazem uso de mais de 20 espécies de cogumelo. Os índios comem o quê? Cogumelos, é isso que está dizendo aqui, ó. Que cresce sobre troncos caídos no chão da floresta, cujas hifas são filamentos de células dos fungos, certo? Cujas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira morta. Então, os fungos se alimentam da madeira morta, certo? Ao ingerir os corpos de frutificação dos basidiomicetos, estes índios estão se comportando como? E aí? Vamos lá ver, né? Olha o que é que está acontecendo aqui, ó. Pessoal, veja. Aqui eu tenho o cogumelo, certo? Aqui eu tenho o cogumelo e aqui eu tenho, tá certo? Observe. Os índios da etnia Yanomami fazem uso de mais de 20 espécies de cogumelos, que crescem sobre troncos caídos no chão da floresta, cujas hifas nutrem-se de componentes, tá certo? Das matérias orgânicas componentes da madeira morta. Ao ingerir os corpos de frutificação dos basidiomicetos, que são os fungos, estes índios, então os índios, tá certo? Eles comem o quê? Os corpos de frutificação dos basidiomicetos, que é um tipo de fungo, certo? E o fungo come o quê? Observem. Cujas hifas, que são estruturas dos fungos, nutrem-se de moléculas orgânicas da madeira. Então está aqui, ó, a madeira, tá certo? Não esqueçam que a madeira, tá certo? Dali da planta, da árvore, ela é um produtor. Quando o cogumelo se alimenta dela, certo? O cogumelo é um consumidor o quê? Primário. E os índios, quando se alimentam do cogumelo, é um consumidor o quê? Secundário. Então veja o comando da questão, ó. Ao ingerir o corpo de frutificação do Basidium miceto, estes índios estão se comportando como consumidores secundários, pois o cogumelo, tá certo, se nutre da madeira. A madeira é produtor, o cogumelo consumidor primário e os índios consumidores secundários. Consumidores primários não, certo? Consumidor terciário não é esse o papel aí do índio. Os índios não podem ser produtores porque não fabricam seu próprio alimento e não são decompositores. Gabarito, letra A, certinho? Mais uma questão, vamos ao texto. Um garoto montou dois ecossistemas em recipientes fechados, ambos com terra úmida e um pequeno pé de alface. Então eu coloquei dois recipientes, olha, recipiente e outro recipiente, certo? E ambos tinham terra úmida e tinha, certo? Um pé de quê? Um pé de alface. Vou desenhar aqui o alface, observe, tem um alface aqui e tem um outro alface aqui, certo? Em um deles foram colocadas algumas lesmas. Vamos supor aqui que eu coloquei lesmas. E no outro, tá certo? Coloquei algumas minhocas. Então vamos lá ver, pessoal. Observe. Os recipientes foram mantidos em ambiente com temperatura, umidade e luminosidade adequados à sua manutenção. Depois de algumas semanas, verificou-se que o pé de alface. Aí eu pergunto a você, veja, se nesse recipiente aqui eu tenho um pé de alface e eu coloquei aqui lesmas, as lesmas, tá certo? Vão comer, vão se nutrir aqui do alface. Então aqui o que é que vai acontecer? Olha, o que é que vai acontecer com o pé de alface deste recipiente aqui? Ele vai sofrer danos, tá certo? Vai ser o quê? Aqui ele vai ser prejudicado. Por que vai ser prejudicado? Porque a lesma vai se nutrir dele, certo? E onde eu coloquei minhocas? Aqui eu tenho, observem, aqui eu tenho o pé de alface, tá certo? Lembrando que aqui, não esqueça, olha, tem terra úmida nos dois espaços, certo? Nos dois recipientes. Mas aqui tem um pé de alface nos dois recipientes, mas aqui eu coloquei minhocas. O que é que vai acontecer? A minhoca, tá certo, promove a aeração desta terra, deste solo, fazendo o ar circular ali, tá certo? Então, as minhocas vão beneficiar. Ela promove a aeração deste solo e, além disso, elas liberam nas suas fezes humus rico em matéria orgânica, certo? Que vai adubar um adubo natural ali para o solo. Então, onde tem aqui, olha, onde tem aqui as minhocas, o pé de alface foi o quê? O pé de alface foi beneficiado aqui, tá certo? Aqui, olha, ele foi beneficiado. Por que ele foi prejudicado onde eu tenho as lesmas? Porque a lesma, tá certo? Vai se nutrir dele. E porque ele foi, porque foi prejudicado onde tem as lesmas? Porque a lesma vai se nutrir do alface.
E por que foi beneficiado onde tem as minhocas? Pois as minhocas promoverão, tá certo? A aeração do solo, a aeração do solo, fazer com que o ar circule ali melhor no solo, e além disso, irá liberar humus rico em matéria orgânica, um adubo natural para o alface. E aí, pessoal, olha, comando da questão, certo? Vamos aqui ao comando. Observe o que foi aqui, tá certo? Perguntado. Depois de algumas semanas, verificou-se que o pé de alface, letra A. O que é que acontece aqui? Ó? Letra A. Vamos lá? Foi beneficiado no ecossistema das lesmas e prejudicado no ecossistema das minhocas. Errado, foi o contrário. Aqui ele foi prejudicado onde há lesmas e ele foi beneficiado onde há minhocas. Então aqui está incorreto. Ele foi beneficiado pelos animais nos dois ecossistemas. Errado. Ele só foi beneficiado onde foi colocado quem? As minhocas. Onde se colocou ali a lesma prejudicou o alface, certo? Depois, a letra C. Foi prejudicado pelos animais nos dois ecossistemas. Nos dois, não, errado, certo? Só foi prejudicado no recipiente onde colocou a lesma. Onde colocou a minhoca foi, tá certo? Onde ele colocou ali as minhocas, o pé de alface foi beneficiado, certo? Depois a letra D. Foi beneficiado no ecossistemas com minhocas, certo? Onde tem ali as minhocas, foi beneficiado e prejudicado onde foi colocado ali as lesmas. Aqui está errado, certo? Aqui está errado e o gabarito é letra o quê? Letra D. Onde coloquei ali a lesma foi prejudicado, onde eu coloquei ali a minhoca foi beneficiado aquele pé de alface. E não foi impactado pela presença dos animais em nenhum dos ecossistemas. Foi impactado de forma positiva, onde foi colocada ali a minhoca, e de forma negativa, onde foi colocada a lesma, certinho? Então não esqueçam disso. A lesma prejudicou, enquanto que a minhoca beneficiou ali o pé de alface. Gabarito, letra D. Mais uma, pessoal, questão número 10. Olha, a posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha a caracteriza como? Vamos aqui ler a tirinha rapidão, certo? Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que escrevo, Miguelito? Aí o Miguelito respondeu, né, a ela, certo? A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer, a menina perguntou, quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós. Entre o pasto, aí eu já desenho aqui, ó. Entre pasto, tá certo? Aí eu vou ter a vaca e eu vou ter nós, que no caso aqui, o ser humano. Isso aqui caiu no Enem, certo, pessoal? Observe. Então, setinha aponta para quem come, não é isso? Não esqueça. Setinha aponta para quem come, a vaca come pasto e o ser humano come a vaca. Então, veja, a posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha a caracteriza como produtora, não. O produtor aqui no caso seria quem? O produtor seria a grama, o capim, o pasto, certo? Ela é uma consumidora primária, sim ou não? Olha, ela consome a grama, consome o pasto, é consumidor de primeira ordem, consumidor primário, gabarito, letra B. Ela é consumidor secundário, e no caso aqui o consumidor secundário seria o ser humano, tá certo? Seríamos nós. Então não é ela, certo? Ela é consumidor primário. Consumidor terciário não, tá certo? E decompositor é quem degrada ali a matéria orgânica, certo? Então aqui ela seria uma consumidora primária. Certinho, turma? E aí, olha, fechamos 10 questões sobre cadeias e teias alimentares. Continue focado, continue acompanhando o canal, deixe o like se o vídeo foi útil, compartilhe bastante, certo? Este material, esse canal, para que nós possamos aí trilhar diversos caminhos juntos. E eu garanto que se você continuar aqui junto conosco, certo? Vocês conseguirão a aprovação através de muita teoria e muita resolução de questões. Fico, tá certo? Feliz em ter você aqui comigo durante a resolução dessas 10 questões e aguardo você no próximo vídeo, certinho? Tchau, tchau, até mais. Fui.